Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí, estamos aqui numa live hoje, uma live especial pelo Radar Analítico. Está aqui pelo meu perfil, mas esse momento aqui é para a gente trazer também o Radar Analítico para cá. Em nome da Dani, meu nome, em nome da Vanessa que vai estar aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Deixa eu ir ajustando minhas telas aqui. Sejam bem-vindos, o pessoal vai chegando aqui, a todos vocês que estão. Minha convidada especial Vanessa já está aqui, já vou chamar a Vanessa. Deixa eu acionar o YouTube, deixa eu ver aqui. Legal, o pessoal está chegando aqui, já vou trazer a Vanessa aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se está tudo ok, tudo funcionando. Joia, já está aqui também, deixa eu ver se está tudo em ordem, tudo funcionando. Vou colocar ao vivo lá no YouTube também, assim já fica gravado e o pessoal vai acompanhando por lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Colocar ao vivo, vamos embora, vamos lá. Está ao vivo também pelo YouTube. Deixa eu colocar meu fone para saber se o som está em ordem. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Legal, o pessoal está chegando aí, ó. Estamos aí subindo o número de pessoas que estão assistindo. Deixa eu ver se está em ordem aqui. Maravilha! Joia! Lá no YouTube também já está acontecendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Joia! Beleza! Vamos lá, deixa eu chamar a Vanessa aqui. Pessoal, como eu disse, hoje é um encontro especial. Meu amigo Marcos de Almeida está aqui também, que prazer imenso. Deixa eu ver, deixa eu chamar a Vanessa aqui para a gente conversar. Vamos lá. Meu dedo não funciona nessa tela. Deixa eu chamar a Vanessa de outra forma aqui. Vamos lá, deixa eu chamar a Vanessa. Joia. Agora vai dar. Vamos lá. Caneta. Oxe, eu não estou funcionando aqui. Cadê? Ah, aqui embaixo, achei. Bora! YouTube, tá rodando aqui também. Já mandei uma solicitação aqui para a Vanessa, ela já vai aparecer aqui com a gente. Aê! Opa, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Ajeita aí. Deixa eu mudar aqui também. Aê, e aí, Van? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, e por aí? Então, boa noite para todo mundo, muito Aqui tá bem-vindos. tudo jóia também. Tá. Aqui tudo tranquilo. Legal, Van. Hoje a gente tem uma conversa especial aqui, não é muito importante a gente poder bater esse papo. E quando a gente fala dessa questão dos pais, né, na psicanálise é um movimento muito importante. A gente precisa falar mais sobre os pais. Existem movimentos hoje acontecendo, psicanálise parental, em que as pessoas estão discutindo bastante como que os pais também fazem parte desse processo, e faz mesmo. Freud, quando ele traz essa questão da psicanálise, ele fala muito do indivíduo, né? Como o indivíduo reage, como o indivíduo responde a determinadas situações, mas nós sabemos também que falar de pais é essencial quando a gente entra nesse processo, né? Principalmente quando a gente fala de questões envolvendo o neurodesenvolvimento, né? Principalmente quando a gente fala dos desafios que surgem no dia a dia. Então, o intuito aqui é a gente trazer também, todo mundo já sabe, está divulgando aí nas redes do Radar, na minha rede, da Dani, o curso que vai acontecer agora dia 26. Tá? Então, esse também é o propósito. Pessoal que está assistindo aqui, fiquem à vontade para trazer perguntas para mim, trazer perguntas para a Vanessa. Esse curso vai ser ministrado pela Vanessa. A Vanessa tem uma experiência muito legal, então vocês vão poder entender muitas coisas sobre pais atípicos. Né? E óbvio que eu vou assistir aqui, porque a Vanessa é quem é especialista nessa área, né, Van? Van, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal e vamos conversar aqui sobre o nosso tema de hoje. Eu vou acompanhando as perguntas, quem tiver pergunta, tem muita vontade, eu sei que as conversas já estão acontecendo aqui, e vamos que vamos. Vamos lá, Van, deixa eu deixar você falar, senão eu falo aqui por 1 hora. Vamos lá. Bom, eu sou Vanessa Cunha, né? Sou psicanalista, especialista em TEA.
e mãe atípica, né? Então, acho que essa bagagem da experiência me ajudou bastante para até montar esse curso e entender a necessidade que tem desse olhar e cuidar desses pais atípicos, né? Eu vou contar assim muito rapidamente, porque eu entro mais, eu falo mais profundamente disso lá no curso, mas assim, só para vocês entenderem a minha história, eu não sabia nada de autismo. Hoje meu filho Uhum. tem 7 anos, então ele foi diagnosticado um bebê ainda, ele foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 e pouquinho. Então ele era um bebezinho, né? E aí ele teve o diagnóstico e eu não sabia nada do que era o autismo. Eu não tinha ideia, porque a gente nunca teve na família, eu nunca tinha acompanhado de perto alguma criança autista. Então, assim, eu não tinha a menor noção do que era autismo. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, ele caiu de paraquedas na nossa família, e sem entender nada, sem saber o que era o transtorno, sem saber como agir, sem saber tratamento, sem saber nada, eu muito inocentemente, né? Fui procurar aquele tratamento lá no livrinho do convênio, e aí eu percebi que o buraco era muito, 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 muito mais embaixo. E aí, então, eu fui me especializar, porque eu entendi que se eu não soubesse o que era, se eu não entendesse o que era o transtorno, eu não poderia ajudar meu filho, né? Então, quando eu percebi que o transtorno era uma coisa que eu não tinha o menor conhecimento e não era uma coisa que estava dentro da minha realidade, foi que eu fui estudar. Então, eu Uhum. estudei muito sobre autismo, eu fiz vários cursos, tanto de estratégias de intervenções com ele, porque eu falo sobre isso no curso, mas só uma pincelada, a gente sabe que não adianta a gente colocar a criança na clínica e chegar em casa a gente não saber nada, né? Então, assim, os pais têm que conhecer o transtorno, os pais têm que conhecer as intervenções, a importância das intervenções, porque a criança não fica na clínica, né, o dia inteiro, a criança fica em casa, fica na escola. Então, assim, todo mundo tem que estar envolvido. Então, eu fiz os cursos, me aperfeiçoei em transtorno, fui entender o que era o espectro, apesar de, aliás, apesar de conviver com isso, né, no dia a dia, eu não entendi o porquê de muitas coisas. Então, eu fui, me Uhum. especializei, e aí eu entrei a fundo nos estudos, priorizei o tratamento dele. Eu vivia para isso. Eu vivia para estudar o transtorno, acompanhar ele nas clínicas. Aí veio a luta judicial, porque, né, o tratamento não era coberto pelo plano, enfim. Todo um desgaste. Depois disso veio a pandemia no meio disso tudo. Então, assim, foi um desgaste físico e emocional bastante intenso por muitos e muitos anos, né? Uhum. Até que em um momento eu tive um surto, né? Eu surtei e tive uma crise de ansiedade muito forte, achando que realmente eu estava tendo um AVC na época, porque o meu corpo inteirinho se enrijeceu, as minhas mãos se curvaram, assim, eu realmente achei que eu estava tendo um AVC. E aí depois a gente foi ver uma crise de ansiedade. E aí foi nesse dia que eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu fui procurar a fazer análise. Porque até então eu também não fazia, não me cuidava, não me olhava, não tinha um tempo para mim, não olhava os meus sentimentos, as minhas necessidades, era tudo sempre para a família e para ele, né? E aí, com o processo de análise, eu fui conhecendo a psicanálise, fui me conhecendo, fui conhecendo também os meus conteúdos, né? Porque o pai atípico, ele não é só um pai atípico, uma mãe atípica. Ele tem os conteúdos dele, né? Então, assim, a gente é uma pessoa antes de ser uma mãe atípica, a gente é uma mulher, né? Com os nossos conteúdos, com os nossos problemas, com as nossas coisas nossas que a gente precisa trabalhar. Então, a análise me trouxe muito essa percepção, e foi aí que eu me dei conta de que realmente o quanto esse cuidado é essencial. Na verdade, a análise é para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer análise, porque é um conhecimento de si que todo mundo eu acho que tem que ter. Mas o pai, a mãe atípico, o cuidador atípico, além de todo esse estresse que a gente tem do dia a dia, que de fato todos têm, né? A nossa vida de hoje em dia é um estresse contínuo, né? É um estresse financeiro, é um estresse da família, é um estresse no trabalho, é um estresse no trânsito, é o estresse profissional de um chefe. Então, assim, a nossa vida já é muito estressante. Mas você soma tudo isso a uma criança neurodivergente, a uma criança atípica, a uma criança com um transtorno de desenvolvimento, né? Então fica muito pesado. Realmente fica muito pesado.
E assim, eu enfatizo sempre mães, mas assim, eu quero dizer o cuidador, tá? O cuidador, o pai. É que a mãe, a gente sabe que a pura realidade, assim, na grande massa, na grande maioria, é a mãe que fica com essa responsabilidade de correr atrás do tratamento, de ficar lá na clínica, pulando de clínica em clínica, enquanto o filho faz tratamento em um, no outro, e é a mãe que fica, né? A mãe que muitas vezes abandona a profissão para conseguir dar conta dessa carga horária de tratamento, né? Tem a sobrecarga da casa. Então, assim, eu falo mãe porque, de fato, realmente é a mãe que fica com essa sobrecarga maior na maioria dos casos, né? Mas eu quero dizer cuidadores no geral, né? Então, eu Sim. acho que partiu daí essa minha visão de que o quanto é importante, e eu vejo até pelas mães, eu participo de muitos grupos de mães atípicas, e assim, eu vejo relatos, gente, de muita falta mesmo de olhar para si, de muita falta de prestar atenção no que ela sente, de como ela sente, de como ela lida com isso. Tem muitas mães que não aceitam o diagnóstico, muitos pais, né? E aí passam pela aceitação, né, pelo luto, assim, de perder aquela criança idealizada e aceitar uma criança que tem uma neurodivergência. Então, assim, existe uma série de coisas, né? É um leque muito grande, mas foi daí que partiu a minha intenção de, não, agora eu vou estudar, vou me especializar, porque agora eu quero dar atenção para esses pais e levar para todo mundo essa importância. Porque eu acho assim, se os pais, se os cuidadores, se a mãe, ela não tiver primeiro o conhecimento sobre o transtorno, entender o que de fato ele é, como que ele Uhum. funciona, o que que ela tem que fazer, quais são as terapias, se ela cobra essa terapia, como que ela cobra, se está sendo bem feita. Porque a gente só pode cobrar uma coisa que a gente entende, né? Eu não posso cobrar Sim. de um profissional se o tratamento está sendo bem feito, se nem eu sei o que consiste o tratamento, né? Então, assim, a gente só pode cobrar quando a gente sabe. Então, assim, os pais, a minha intenção é levar a maior informação para o maior número de pessoas, para que as pessoas realmente entendam. E eu vejo nos grupos o quanto isso é escasso, o quanto as pessoas não conhecem o autismo, mesmo vivenciando em casa, tendo um filho autista, por exemplo, a mãe não sabe, ela não tem noção do que é o autismo, ela não tem noção de como funciona, qual a importância do tratamento, que tratamento é o certo, o que não é comprovadamente, né, cientificamente comprovado, ela não entende essa diferença. Então, assim, eu vejo muita desinformação. Por mais que a gente tenha hoje na internet muita coisa que se você digitar lá no YouTube, no Google, você acha muita coisa, mas ainda assim as pessoas não têm informação. Ainda assim as pessoas não têm a informação desse lado de entender o transtorno e de o Uhum. quanto é importante elas darem atenção para elas mesmas, cuidarem delas mesmas, inclusive isso reflete diretamente na evolução da criança. Porque se você não está bem, se você não trabalha as suas questões, se você não tem tempo para você, como é que você vai estar bem para conseguir fazer com que aquela criança evolua, com que aquela criança tenha os comportamentos adequados, para que aquela criança realmente intere no tratamento enfim. Então, assim, essa é uma breve historinha, assim, de como eu cheguei aqui e de como eu acho que é importante isso chegar para muitas e muitas pessoas. E a gente que é psicanalista, eu acho que é muito importante a gente entender esse viés do que é o transtorno para entender a sobrecarga que essa mãe carrega, porque é uma Uhum. sobrecarga muito intensa, muito intensa. E é lógico que isso varia, né, conforme o nível de suporte dessa criança. Tem crianças com um nível de suporte um pouco mais leve, que a gente chama de nível 1, até o nível 3, que são níveis de suporte assim que são bem intensos. Então são crianças que precisam realmente de um suporte, de uma sobrecarga mental dos pais, assim, é extraordinário. Então, precisa mesmo dar uma atenção para esses pais. E a gente, como é da área da saúde, que está diretamente ligada, quem não atende uma mãe atípica, tem uma amiga, que tem uma colega, que tem um parente, então, assim, de qualquer jeito, de alguma forma a gente está ligado nisso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem uma indicação. Então, assim, a gente vai cair nesse meio e a gente precisa estar preparado para isso. Exato. E Essa é uma breve história. preparação, né? Ah, imagina, é uma grande história. Quando a gente fala desse processo assim de conhecer, de conhecimento, é muito interessante a gente ouvir histórias como essa e baseado nisso, qual foi o maior desafio que você encontrou, Van?
Em que sentido? No dele ou no meu? Na sua história primeiro, depois na história dele, acompanhando todo o processo dele. Porque é legal a gente falar com quem tem conhecimento de causa. Pessoal, eu desativei os comentários para que vocês possam ver a Vanessa, mas acho que dá para lançar perguntas, tá, aqui no Instagram. Quem tiver pergunta, pode mandar, que eu vou acompanhando aqui. Tá? E eu digo o desafio nos dois sentidos, tanto na sua percepção, vendo o desenvolvimento do Marcelo, e na sua vivência, na sua experiência. Qual foi o maior desafio que você teve com você mesma quando você passou a entender que esse processo ia exigir um pouquinho mais daquilo que você estava percebendo? É o que você falou. Não é bem no fundo do poço, você tem que cavar pelo menos mais uns 10 metros abaixo para você poder perceber qual é o tamanho desse mundo, desse universo que é diferente. É uma percepção diferente, é uma mudança que a gente tem que fazer na nossa vida. Né? É uma adaptação, como tem que acontecer. Então, qual foi o maior desafio? Olhando para você e olhando para o Marcelo. Olha, o meu maior desafio, desde o diagnóstico até hoje, eu posso dizer, é lidar com o meu medo. O meu medo de como vai ser o futuro dele. Eu luto muito com isso, sabe? Da incerteza de como ele vai evoluir, se um dia ele vai chegar no par e ficar próximo aos pares na questão de desenvolvimento, se ele vai ser um adulto independente. Então, assim, esses medos que a gente tem é uma coisa que eu preciso, que eu precisei trabalhar muito em mim, entender e, sabe, lidar com isso foi uma coisa, é uma coisa bem difícil para mim. Então, eu acho que esse foi o meu maior medo. Eu nunca tive problema em aceitar o diagnóstico, o que passa por muitas famílias, essa não aceitação, principalmente os pais, né? A gente não teve esse problema na família, então, assim, eu sempre tive o apoio do meu marido, então ele sempre esteve comigo junto, em todos os momentos, sabe? Vamos fazer isso? Vamos. Precisa fazer isso? Vamos. Então, assim, eu tive esse apoio familiar que eu acho que é muito importante e que muita mãe não tem. Muita mãe não tem esse apoio. Né? Ou porque não vive mais junto, né? Ou porque se separaram, ou porque o pai não aceita o diagnóstico, acha que é invenção da cabeça da mãe, né? Você tá procurando pelo novo. Olha aí, o moleque daqui a pouco faz, né? Daqui a pouco ele fala, daqui a pouco ele faz, e é sempre coisa da cabeça da mãe, né? Então a gente vê muito isso na realidade. Então isso, graças a Deus, eu não tive, mas eu lidar com esse medo do futuro é uma coisa que eu tenho trabalhado desde sempre, né? Desde o diagnóstico, eu trabalho muito com esse medo da incerteza do futuro, assim, que é uma coisa que acho que mais me pega, assim. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Ainda é o meu maior desafio, né? Esse medo do futuro, sabe? Essa incerteza. Sim. Ivana, uma outra passagem que você teve foi, acredito que essa seja a curiosidade de muitas pessoas, foi a questão do convênio que você comentou. Né? Como que foi essa trajetória, apenas para as pessoas poderem compreender como é que foi essa parte do convênio, esse desafio, porque acompanhei uma parte desse processo, aquela luta, como quando acontece uma mudança, por exemplo. Como que foi para você? Olha, isso foi uma coisa que eu não imaginei passar, assim. Como eu te falei, quando eu tive o diagnóstico, eu não tinha ideia do que era o autismo, assim. Eu não tinha ideia da dimensão que era isso, né? Tanto psicologicamente, que iria afetar a família inteira, quanto tudo, assim, escola, convênio, tratamento. Então, assim, eu desconhecia de tudo isso. Então, tudo para mim foi muito novo, sabe? E a questão do convênio foi uma coisa que de vez em quando pega bastante. E, assim, isso me preocupa porque tem muitas famílias que nem convênio tem, né? Tem muitas famílias que não têm nem esse suporte. Então, assim, eu fico imaginando eu, que já passei por todo esse transtorno, toda essa luta judicial. Graças a Deus, hoje ele tem um tratamento, ele vai numa clínica, mas foi através de muita luta. Eu vou depois falar um pouquinho sobre isso, mas assim, eu fico pensando que muitas famílias nem isso têm, né? Muitas famílias dependem de um tratamento pelo SUS, muitas famílias dependem de um tratamento que não é eficaz, porque não entendem, porque não compreendem o que é um tratamento do autismo, quais são as terapias, como que a terapia tem que ser. Então, isso me motiva mais a passar o conhecimento, sabe? A transformar a vida
essas famílias a levar conhecimento para que elas saibam o que é o certo, o que não é, aonde buscar, que profissional é adequado, o que não é, se aquele profissional que está cuidando do filho dela realmente está fazendo um trabalho efetivo, sabe? Então, isso é uma coisa que me motiva muito. Quanto ao convênio, como eu te falei, logo no início, que eu inocentemente peguei e saí lá com o laudo na mão, né, da consulta. Aí cheguei em casa, porque no laudo estava assim, iniciar imediatamente o tratamento com fono, TO e psicóloga com terapia ABA. Não sabia nem o que era aquilo. Eu falei, tá bom. Aí cheguei em casa, peguei o livrinho do convênio e fui lá, fono. Aí liguei lá na letra A. Aí comecei. Ana, Angélica, Ana Paula, liguei. Aí eu cheguei até o Z e ninguém atendia a criança autista. Eu falei, gente, como assim? Não tem uma fono que atenda meu filho? Eu falei, tá, vou ligar na TO. Aí fui lá na TO. A mesma coisa. Comecei pelo A, terminei no Z, ninguém atendia a criança autista. Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir um tratamento pro meu filho? Aí eu falei, deixa eu entender isso aqui. Eu fui lá no YouTube e assisti um breve vídeo, assim, do que era o autismo. E o primeiro vídeo que eu vi foi da Maíra Gaiato. Então, assim, quem tá na área do autismo, quem entende um pouquinho, só vai saber quem é ela. E aí eu assisti, eu coloquei lá, tratamento, autismo, e aí a primeira que apareceu foi a Maíra. E aí eu assisti o vídeo dela, que ela foi, inclusive eu fiz vários cursos dela, e ela é uma pessoa, assim, iluminada por Deus. Ela ela é de uma simplicidade, ela traz um conteúdo de uma qualidade tão excepcional, que eu indico para todo mundo. Então, eu assisti um vídeo dela falando sobre o que era autismo, o tratamento. Aí depois que eu assisti o vídeo, eu lembro que eu fiquei uns segundos, assim, olhando pro celular. Não. Sinceramente, eu estou ferrada. Porque não é bem por aí que eu vou ter que ir, né? Aí foi que eu fui entender. Então, assim, aí eu tinha uma amiga advogada na época, aí eu liguei para minha amiga advogada, falei, escuta, tá acontecendo isso, isso e isso. Não consegui, né? Liguei lá no convênio, lá no ADA, Fono, no ADA, TO, não consegui. Ela falou, Vanessa, meu anjo, você não vai conseguir assim, a gente vai ter que entrar com uma liminar judicial. Porque são clínicas específicas que atendem o autismo, e eu não sabia disso, né? Para mim era só ir lá na Fono, ir lá na TO, uma vez por semana, e tava tudo certo. Só que não. Hoje ele faz uma carga horária de 20 horas semanais de terapia. 20 horas semanais é o contraturno da escola. Então, ele fica a tarde inteira na clínica, fazendo tratamento, né? Sim. E é multidisciplinar. Isso desde 1 ano e 7, 8 meses. Ele era um bebê, né? E aí, muitos pais podem virar e falar assim, nossa, mas que absurdo você ficar 20 horas na... Isso cansa a criança, eu já ouvi isso. Cansa a criança, você é louca. Vai se informar, vai aprender, vai entender antes de você julgar, porque assim, é muito fácil a gente falar, se a gente não, é aquilo que eu te falei logo no início, se a gente não conhece, se a gente não entende o que é o transtorno, a gente não tem capacidade de alcançar o quanto é importante as terapias para o autista, e a terapia certa, porque não é qualquer terapia, né? E aí realmente eu tive que entrar com uma ação judicial, e na época da ação judicial, eu não fazia análise ainda, e foi um momento bem difícil para mim. Assim, teve dias de eu desmoronar, porque eu achei que eu não ia conseguir. Quando teve a mudança das clínicas, eu achei que eu ia desmoronar, porque eu achei que ele não ia se adaptar. Então, assim, são processos que a gente, que é pai atípico, além de todos o estresse, né, que a gente tem do dia a dia, de toda a sobrecarga de ansiedade, de nervoso, de estresse, de preocupação que a gente tem no dia a dia, a gente ainda tem essa demanda, né, que é do cuidado com essas crianças que são atípicas. Então, por isso eu volto da importância de olhar para os pais, sabe? Porque é realmente uma sobrecarga muito grande. Então, a trajetória aí do convênio realmente foi uma luta, ainda tanto que o convênio, quem me acompanha aí há um pouco mais de tempo, sabe que o convênio tirou ele da clínica onde ele fazia tratamento há 4 anos. Então, assim, a gente sabe, para quem não sabe, o autista, ele é muito de rotina, ele é muito tem que ter muita previsibilidade em tudo. Então, assim, uma mudança repentina de rotina, tirar ele da clínica onde ele estava há 4 anos, nossa, eu desmoronei, sabe? Achei que ia ser o fim do mundo. Eu fui tratar isso na minha análise.
fui tratar isso na minha análise, porque era um conteúdo meu, sabe? Porque, de fato, ele ficou bem. De fato, ele ainda sente, né? Não vou mentir, ele ainda sente, ele ainda pede pela clínica antiga, porque o vínculo dele era muito forte, mas assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E isso era uma coisa que eu tinha que olhar para mim, sabe? Isso era uma coisa que eu tinha que parar e analisar e falar, não, calma, isso é seu, calma, vai dar tudo certo, sabe? Então eu acho que é essa atenção que os pais precisam ter, sabe? Esse olhar da psicanálise traz muito isso, sabe? Porque é o que eu falei logo no início, a gente tem todo o nosso conteúdo, como qualquer um tem, né? Como qualquer um tem. E aí você junta isso com toda a sobrecarga de uma criança atípica. Então, assim, é bem pesado. Por isso que essas pessoas precisam de uma atenção e um carinho especial, sabe? Sim, com certeza. Pessoal, a gente está falando com uma pessoa que tem experiência no sentido de vivência, né? E hoje em dia é muito importante quando nós encontramos alguém assim que possa compartilhar. E a Vanessa é uma pessoa que se propôs a compartilhar, que ela entendeu essa dificuldade e acabou se deparando com a dificuldade de muitas pessoas, né, Vanessa? E isso fez com que ela fosse atrás. Agora, sempre vem aquela questão, a gente está entendendo que a criança precisa de todo esse cuidado, que é um cuidado multidisciplinar, não é algo simples. Dependendo, né, do espectro, aí, a criança ela vai ter uma sensibilidade muito grande em qualquer tipo de mudança, até mesmo com as pessoas, ela pode ter uma sensibilidade maior numa questão assim, de adaptação. E do outro lado ali estão os pais, né, que também precisam desse cuidado, como você falou, tem os seus problemas, tem os seus conflitos, mas também tem que arranjar força, tem que de alguma forma poder caminhar nesse percurso. Conheço outras famílias também que também tiveram essas dificuldades, especialmente no período de pandemia, encontraram muitos conflitos, né? E muitas vezes a gente também precisa olhar quem que está olhando para os pais. Existem vários grupos que trabalham isso hoje, inclusive na psicanálise, isso é um ramo muito interessante de se estudar, mas quem é que está olhando para os pais? A gente, óbvio, tem a clínica da criança, os pais, obviamente, também podem fazer seu processo de análise, mas você acha que algo mais especializado para os pais, além do processo de análise que a gente vê, por exemplo, com a psicanálise ou outras áreas que atendem a pessoa e não os pais, você acha que isso é importante? Onde o seu filho está hoje, eles também têm esse acompanhamento com os pais? Eles chamam para conversar, e aí, como é que está em casa? Como que funciona? Não. É isso que eu quero mudar. Eu acho, inclusive, é uma fala que eu sempre falo para algumas mãezinhas que me chamam. A gente tem que sair da clínica lá do neuro, né, que geralmente que é quem dá o diagnóstico. Eu acho que embaixo das terapias que a criança tem que fazer já devia estar embaixo. Acompanhamento psicológico para os pais. Devia estar no laudo isso, sabe? Eu acho que a gente deveria sair com o laudo já com isso, com terapia da criança, sabe? Acompanhamento psicológico para os pais. Porque é muito difícil, apesar de que você comentou que hoje em dia tem muitos grupos voltados para isso, e geralmente são grupos formados por mães atípicas, porque elas veem a necessidade desse acompanhamento, desse cuidado, dessa troca entre os pares, né, entre as outras mães. Então, geralmente são grupos que são formados por outras mães atípicas, mas, por exemplo, a clínica, ela não tem esse recurso de chamar os pais e falar, vamos fazer uma reunião com a psicóloga da clínica, né? Vamos fazer uma reunião com os pais, vamos conversar um pouquinho como está em casa, como é que vocês estão, como é que está o relacionamento do casal, como é que estão os irmãos, como é que está a estrutura familiar, sabe? Desde quando meu filho teve diagnóstico até hoje, por exemplo, nunca ninguém me perguntou isso. Como você está? Você precisa de ajuda? Nunca. Então, assim, isso faz total diferença. E quando a gente fala, como você falou agora há pouco, os pais podem fazer análise, devem fazer análise, mas o que o analista tem que, o que o psicanalista tem que entender é que
ele vai poder ajudar muito mais esses pais se ele tiver conhecimento do que é o transtorno. Porque ele pode ser muito bom psicanalista, ele pode, né? Não estou nem questionando isso, nem é, né, meu objetivo, mas assim, foi aquilo que eu falei logo no início. Se você não entende, você não tem como trabalhar isso. Os pais atípicos, eles têm uma sobrecarga diferenciada, vamos pôr assim, né? É diferente. Então, eu acho que quem trabalha na área, quem é terapeuta, quem é psicanalista, ou até mesmo os cuidadores, desculpa, os profissionais que estão ali envolvidos com a criança, esses profissionais, eles têm que entender sobre o cuidado da saúde mental dos pais. Eles têm que ter esse Até os cuidado. educadores, né? Justamente para fazer isso que você acabou de me perguntar. A clínica te oferece isso? Não. Mas por quê? Porque talvez eles não tenham esse feeling, sabe? Será que esses pais estão bem? Vamos chamar eles para conversar? E o psicanalista, quando pega um analisando, por exemplo, que tem uma criança atípica, se ele entende o transtorno, se ele compreende como é isso na vida dessa família de uma forma diferenciada, ele vai conseguir fazer um acompanhamento muito melhor, né, desse analisando. Ele vai conseguir enxergar com outro viés muitas coisas que essa pessoa traz na análise. Então, eu acho que tem vários ângulos que eu acho que isso é importante. Para as pessoas que tratam, os psicanalistas que acompanham esse analisando, para os terapeutas que acompanham essas crianças e para os próprios pais atípicos, para os próprios cuidadores dessa criança. Porque eles também têm que entender que eles precisam de cuidado. Porque eu não entendia. Eu passei por isso. Eu não enxergava que eu precisava de apoio, que eu precisava de atenção, que eu precisava de cuidado. E quando eu digo eu quero dizer a minha família, tá? Quero dizer eu, meu marido, até a minha outra filha. Então, assim, quando eu digo eu quero dizer no entorno familiar, né? A gente precisava ser acolhido. E a gente não foi, a gente não se olhou, né? Então, eu acho que tem vários ângulos aí que isso entra de uma forma muito mais abrangente do que só olhar para um viés. Né? Tem todo esse campo aí que a gente consegue trabalhar. E que vai fazer total diferença, né, na vida dessa família como um todo. Então, é mais ou menos isso. Tenho estudado, tenho dado curso também sobre a psicanálise infantil, e aí a gente vê a importância disso que você está trazendo. Nos encontros, falando sobre o atendimento à criança, sempre vem uma questão, mas e os pais? Como é que funciona com os pais? Né? Os pais, eles devem participar, com toda certeza. Já vi casos de, por exemplo, a criança ela vai para o atendimento e lá é feito todo um trabalho com a criança e quando ela chega na casa dela, ela encontra aquele outro ambiente, que é o ambiente o qual ela desenvolveu aquele conflito, seja qual conflito for. Então ela desenvolveu aquele conflito. E isso faz o quê? Um trabalho que está sendo feito na clínica seja interferido pelo trabalho do ambiente o qual ela vive. Então, no contexto do atendimento psicanalítico, mesmo de uma forma um tanto quanto indireta, os pais eles devem participar. Na história, por exemplo, Freud, né? Freud não atendia crianças, mas Freud ele teve um caso, que foi o Pequeno Hans, né? Em que o trabalho foi todo feito com o pai. Então, a conversa era com o pai. O pai trazia aquela informação e Freud ia, então, de uma forma indireta, fazendo uma análise daquilo que estava acontecendo. Quando nós trazemos para áreas mais específicas, como os pais atípicos, né, sem sombra de dúvida, esse suporte, esse auxílio, né, essa orientação para os pais, até mesmo na mudança do ambiente da criança, também é importante. Os pais, além da sua própria análise, têm uma mudança de mentalidade. Acredito que você, o Marcelo, a sua filha, todo mundo teve que reestruturar aí a maneira de lidar com a situação. Né? E então a psicanálise ela traz esse olhar que os pais eles precisam fazer parte, porque é justamente esse processo que vai auxiliar a mudança da criança. Não adianta a criança
vir, fazer todo um trabalho e voltar para casa e encontrar o mesmo ambiente anterior, a mesma situação. Exatamente. Aquele ambiente que antes poderia até ser suficientemente bom, não, bom bastante, digamos assim, ele precisa ser reinventado, reestruturado. Ele precisa ser analisado. Então, esse acompanhamento, como você falou, ele seria, assim, vamos dizer, quase que obrigatório ter. Né? Na minha É o que eu falei, você tinha percepção, que sair seria do lar obrigatório. já com lá, poxa, acompanhamento com os pais. Tinha, é verdade. Isso daí que você está falando é a mais pura verdade. E a gente sabe, inclusive, na psicanálise, a formação dessa criança, né? A fase mais importante do indivíduo é a infância. Então, como está sendo a infância dessa criança? Né? Será que o pai entende, os pais, né, como um todo, entendem isso? Então, eu acho que são conteúdos que a gente precisa trazer para o público, para que eles entendam o quanto é importante a estrutura familiar adequada, até para a evolução dessa criança. Só que se o pai não está bem, se a mãe não está bem, se está com um problema, vai refletir diretamente na criança. Isso em qualquer criança, né? Em qualquer criança. Mas você já imagina numa criança que tem uma neurodivergência. Sim, É sim. bem mais complicado. Com certeza. Bem mais complicado. E sem dar um spoiler, que quem quiser realmente saber vai ter que participar do curso que vai acontecer. Né? Vamos lançar um desconto aqui para quem está no live? Olha, vamos Vamos lá. lançar um desconto? Vamos. O que você acha? Quem quiser, é uma boa. Quem quiser se inscrever, já tem algumas pessoas aí que se inscreveram. Quem quiser se inscrever, entre em contato com a Dani. A Dani Machado está aqui acompanhando a gente, né? psidaniele.machado. Entre em contato com ela e para que vocês possam participar desse curso que vai acontecer agora dia 26. Né? Dia 26 serão 4 horas de conteúdo, pessoal. 4 horas de conteúdo com uma pessoa que vocês estão vendo que tem conhecimento de causa, que conversa com outras mães e outros pais, que busca informação, que está se aprofundando até no seu próprio saber, para que possa estar atendendo e entendendo cada vez mais as dificuldades que as pessoas vão encontrando. Né? Agora, Vanessa, pessoal, a Dani acabou de entrar ali no YouTube também. Quem quiser participar pelo YouTube, lá o chat está aberto. Entra no Radar Analítico, só procurar Radar Analítico, a gente já está ao vivo lá. Então, quem quiser fazer perguntas lá, quem quiser mandar pergunta aqui, acho que tem um espaço para mandar pergunta, pode mandar. Tá? E, Vanessa, voltando aqui ao ponto, quando a gente fala desse processo de atender os pais, das histórias que você já ouviu, né, antes de dar uma palhinha aí do que vai ser o curso, das histórias que você já ouviu, qual foi aquela que mais te chamou a atenção? Você lembra de alguma das pessoas que te procuraram? Eu lembro de uma que a mãe, ela teve o diagnóstico, ela foi numa consulta, né? E aí a médica começou a perguntar um monte de coisa para ela, dos sintomas do filho, do comportamento do filho e tal. Tava ela, a criança e a mãe dela, né? A avó da criança. E aí a médica começou a perguntar, né? Os sintomas, os comportamentos e tal. E ela foi respondendo. E aí no final da consulta, a mãe dela virou para ela e falou: filha, tudo que você respondeu do seu filho, eu responderia de você. E aí aquela mãe, que depois foi diagnosticada com autismo, ela, naquele momento ela me contou que ela simplesmente desabou. Ela desabou porque ela passou por inúmeras dificuldades na infância, tentando se adaptar num mundo onde ela não se via encaixada, né? Ela não se via igual aos pares, onde ela tinha uma luta constante para ela se adequar, para ela entrar naquele mundo, né, dos outros, e ela vivia inúmeros conflitos internos, porque ela nunca se encaixava. E aí, quando a mãe dela falou isso para ela, ela falou: Vanessa, ao mesmo tempo que eu fiquei triste pelo meu filho, porque realmente ele foi diagnosticado, eu me senti com 20 toneladas a menos nas minhas costas, porque aí justificava tudo o que eu senti, todas as dificuldades que eu senti na minha infância,
e aquilo foi para mim uma... Eu nasci de novo, ela falou. Eu nasci de novo depois daquilo. Porque aí eu pude entender o porquê que eu tinha tanta dificuldade, e tenho até hoje, ela falou para mim. Eu tenho até hoje inúmeras dificuldades, inúmeros conflitos, inúmeras coisas que eu não entendia, e hoje, conhecendo o autismo, conhecendo através do meu filho, eu pude me identificar. Então, essa história mexeu bastante comigo, porque tem um pouquinho de mim nessa história. Sim. Também, Se sabe? identificou com Então, ela. então eu acho que isso foi uma coisa que chamou bastante atenção minha, assim, sabe? E Sim. aí, para você ver o quanto falta de informação, por exemplo, naquela família, determinou toda a vida daquela mulher, daquela pessoa. Né? Porque ela poderia não ter passado por tantos desafios se de repente ela tivesse sido diagnosticada na infância, tivesse tido um acompanhamento apropriado, um tratamento adequado, de repente a angústia que ela sentiu por toda a infância, adolescência, e até hoje ela diz que sente, talvez seriam bem menores, se de repente a mãe dela tivesse o conhecimento. Então, olha como isso pode fazer a diferença, né? Sim. Com certeza. Eu estou tentando achar aqui onde libera os comentários. Eu tirei, mas eu não estou achando onde está. Eu estou até Aqui para mim tá procurando comentários aqui os pontos. desativados. Eu desativei, porque na hora que você estava se apresentando, e agora não aparece aqui para eu liberar os comentários. Isso que eu estou achando estranho aqui. Tá Até... tem uma Oi? pessoa comentando. Luísa Tem? Machado. Tá aparecendo aí para São os você? anteriores. São os anteriores antes São os de anteriores, tá. bloquear. Eu estou procurando agora, aqui não estou encontrando. Também não sei. Vamos ver onde eu acho. Eu sei que tem espaço para. Achei. Vamos lá. Ativando os comentários. Beleza. Legal. Ó, uma lista de comentários que apareceu aí. O pessoal está acessando aqui, ó. Quem tiver perguntas, quem quiser comentar alguma coisa, agora está liberado. Achei ali o ponto que libera os comentários. Dá um spoiler aí. O que o pessoal vai encontrar nesse curso que vai acontecer? Mas, surpresa, tá? Só uma pitada, assim, do que vai aparecer aí nesse curso. Vamos lá. Primeiro, conforme tudo isso que a gente já falou, eu acho que é importante que a gente entenda o que é o transtorno. Então, eu dou uma pincelada no que é na verdade, eu falo um pouquinho de todos os transtornos, né? Eu falo sobre o TDAH, falo sobre o TOD, falo um pouquinho sobre o Down, dislexia, enfim, eu dou uma pincelada, mas aí eu entro bem a fundo no autismo. Então, a gente vai entender o que é o autismo, os sinais, os sintomas, o tratamento. A gente entra bem mais a fundo no que é realmente o autismo, para que a gente traga essa informação para todo mundo. E aí, a segunda parte do curso, a gente entra nessa questão do cuidado com a saúde mental dos cuidadores. Né? Então, a gente vai entrar com esse foco na segunda parte do curso e vai falar sobre essa importância. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai entrar bem mais a fundo lá no curso. E a Dani está perguntando aqui quantas horas de curso, que dia vai ser. Tudo isso a gente falou no início da live, mas vamos falar de novo agora. Vai ser o próximo sábado agora, né, dia 26. O curso vai ter uma média aí de 4 horas de duração. Ele começa às 14 horas no próximo sábado agora. E aí, quem tiver interesse em fazer a inscrição no curso, pode chamar ou a Dani, ou o Marcos, ou entrar lá no Radar Analítico, mandar um comentário, enfim, vocês que estão aqui provavelmente têm um contato deles, e aí vai conseguir fazer a inscrição através deles. Exato, pode entrar em contato com a gente, pessoal, e a gente vai auxiliando. E, ó, as pessoas sempre perguntam assim, vai ficar gravado? Às vezes a pessoa tem um compromisso, às vezes a pessoa está fazendo uma outra atividade, vai ficar gravado sim. Caso aconteça alguma coisa, nossa, eu não vou conseguir assistir tudo, mas vai poder assistir depois, né? Quem adquiriu o curso pode ficar tranquilo quanto a isso, né? A Dani até está trazendo mais uma pergunta. Precisa ser da área para fazer esse curso, Van? A gente também falou disso, mas a gente fala de novo, vamos lá. Não precisa ser da área, né? Como a gente vem falando durante toda a live, é ideal para todo mundo que esteja envolvido. Então, por exemplo, o psicanalista que vai atender
uma família que tem uma criança típica, ele precisa entender do autismo, ele precisa entender o que é o transtorno, o que isso impacta na família. Então, o psicanalista precisa entender. Aquela pessoa, aquele profissional que cuida da criança, que trata a criança, a fono, a TO, enfim, quem está ali naquela equipe multidisciplinar que cuida da criança, ela precisa entender que aquele pai, que aquela mãe, que aquela família precisa de um acompanhamento específico, de um cuidado, de uma atenção especial. Então, são para eles também. E, claro, para os cuidadores, para os pais atípicos, para as avós atípicas, para as tias atípicas, para todo mundo que tenha na família uma criança autista, para poder entender o que é o transtorno, para poder entender o que é o autismo, para poder entender como ajudar essa criança, para entender que aquela família precisa de apoio e como você pode ajudar, como que você pode atuar. Então, assim, é um grande leque, né, de pessoas que podem ser beneficiadas com esse curso. Então, desde psicanalistas até os profissionais envolvidos no cuidado dessa criança e para a família, para todo mundo. Eu acho que só vem a agregar para todo mundo que está envolvido com essa criança autista. Ou atípica, né? Pode ser um TDAH, pode ser um TOD, enfim, neurodivergente. Sim. Sim, com certeza. Quanto mais a gente conseguir compartilhar conhecimento, a gente vai conseguindo aí também auxiliar mais pessoas. Agora, uma pergunta minha, né? E quando os pais também têm autismo, o que você percebe que é diferente, ou dificulta, ou não, no entendimento? Como que é? Eu acho Já que viu algum caso assim? depende. Né? Eu acho que depende. Eu acho que depende do quanto esse pai, essa mãe, essa pessoa, no caso, como você está trazendo, sabe o que é o autismo. Porque entra naquele caso que eu falei agora há pouco, daquela mãe que era autista, não sabia que era autista, sofreu a infância inteira, a adolescência inteira, foi entender o que ela tinha quando ela teve o diagnóstico do filho. Então, assim, eu acho que depende muito de como essa pessoa tem de informação para lidar com isso. Então, depende de se essa pessoa sabe que é autista, ela entende realmente o que é o autismo, ela faz um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, não faz? Então, eu acho assim, eu acho que depende muito de como é a dinâmica da vida dessa família, dessa pessoa, né, no caso. Então, assim, se é uma pessoa que sabe o que é o autismo, entende o que é o transtorno, acompanha, faz um tratamento, tem um acompanhamento adequado, eu acho que é muito bom. Porque essa pessoa entende o que ela sente, fica mais fácil até entender o que o filho passa. Porque, pelo que eu entendi a sua pergunta, se uma mãe tem o autismo, né? Então, eu acho que se ela é bem informada, se ela entende realmente o que é o transtorno, eu acho que é um ponto positivo, porque ela consegue entender, inclusive, melhor aquela criança. Porque ela provavelmente passa pelas mesmas coisas, né? É lógico que é um espectro, tá? E quando a gente fala de espectro, é uma gama enorme de sintomas, de comportamentos. Então, assim, nem sempre o que ela tem, o filho vai ter, e vice-versa. Mas eu acho que é uma bagagem a mais, com certeza. Sim. Legal. E o que mais que o pessoal vai ver nesse curso, Van? Vai ter estudo de caso? Vai ser possível discutir, conversar? Vai ter espaço para o pessoal também poder trazer as suas percepções ou até mesmo suas experiências? Claro. A gente deixou um espaço no final para todo mundo poder ter o seu momento de trazer as suas dúvidas, trazer os seus questionamentos, trazer alguma dúvida até de algum, se for o caso, né, de um psicanalista, um profissional da área da saúde, trazer algum caso que ele tenha alguma dificuldade, alguma dúvida. Vai ser um momento de troca mesmo. E a gente vai estar ali para trocar realmente informação. Então, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder colaborar, para que essa pessoa saia do curso com uma bagagem muito boa e sem nenhuma dúvida, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Então, o que eu puder ajudar, Legal. com certeza vai ter esse espaço aberto aí para isso. Sim. E uma possibilidade também, eu sei que tem pessoas aqui que atuam na área da educação. Né? É uma área que eu estou conhecendo, então sei que tem pessoas que atuam na área da educação. Se essa pessoa também quiser fazer o curso para poder ter essa orientação, apesar dele ele estar voltado para os cuidadores,
né? Mas tem muitas pessoas que vão buscar informação por conta do seu trabalho, pessoas que trabalham numa clínica, como trabalhar com esses pais, ou pessoas que atuam numa sala de aula. Eu quero também entender desse processo todo para poder trabalhar não só com as crianças, mas receber os pais também e entender essa dinâmica. Esse curso pode ser direcionado para essas pessoas também? Deve, deve. Ah, ah, A gente sente tanta dificuldade nessa área. Você tocou num ponto que eu até esqueci de mencionar, os professores, os educadores. Eu acho que é a linha de frente, né? A criança passa metade do dia dela na escola. Então, assim, com certeza. geralmente é metade do dia da escola, outra metade do dia na clínica e a outra parte do dia em casa. Então, assim, essa parte que ela passa na escola, aquele profissional que está ali com aquela criança, ele tem que entender o transtorno. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje não tem uma sala de aula que não tenha um autista, pelo menos. Ou um TDAH, ou um TOD. Qualquer criança com algum tipo de transtorno no desenvolvimento. Então, hoje, toda sala de aula tem uma. Toda. É muito difícil ter uma sala de aula que não tenha uma criança atípica. Mas são muito poucos profissionais que estão preparados para atender essa criança e aquela família. São muito poucos. Entendi. Isso é uma triste realidade. A gente vê muito mais do que gostaria de ver reportagens falando sobre uma criança autista que apanhou numa escola, a própria professora batendo na criança, a própria diretora da escola batendo na criança. A gente vê, a gente que está na área, você provavelmente deve ter visto já alguma reportagem nesse sentido. Já. Mas por que ela faz isso? É porque ela é uma pessoa má? Provavelmente não. É porque ela não tem conhecimento. É porque ela não entende que aquela criança ela não está fazendo birra porque ela é mal educada. Ela não está se jogando no chão e gritando e batendo nos amigos ou se batendo. Ela não está fazendo isso porque ela é uma criança mal educada. Ela está fazendo isso porque ela tem um transtorno. E você, educador, precisa entender isso. E você precisa aprender a lidar com isso. Não é só nem entender, é saber como lidar com essa criança. Porque ela é uma criança diferente, ela tem comportamento diferente. Então, assim, é de extrema importância que esses educadores entendam sobre o transtorno e saibam como lidar com essa criança em sala de aula. Porque, inclusive, dependendo do nível de suporte dessa criança, ela precisa de uma educação diferenciada. Ela precisa de um suporte em sala de aula, né? Ela precisa ter um acompanhamento que a gente chama de AT, né? Esse AT, ele fica junto com essa criança, dependendo do nível de suporte, e muita gente não sabe disso, é lei. Essa criança, ela tem direito. Muita gente não sabe os direitos da criança autista. Muita gente não sabe. Então, esse auxiliar de classe, ele não é só um auxiliar de classe, ele precisa entender. Porque não adianta você colocar um auxiliar de classe com essa criança se ela não sabe o que é aba, se ela não sabe o que é o autismo, se ela não sabe como lidar com essa criança em sala de aula. Então, assim, o que adianta? Então, essa pessoa ela tem que entender o que é o transtorno e saber lidar com essa criança ali no dia a dia. Então, sim, muito importante abranger isso não só para todo mundo que eu falei, mas também para os educadores. É essencial. Inclusive isso é previsto hoje na Lei das Diretrizes Básicas do Ensino Nacional. Isso já é previsto. A escola também precisa se preparar para a sociedade que a gente tem, e essas situações acontecem. Os educadores precisam entender como lidar, e não só dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula também, no entorno, né, da própria escola. Tudo isso é importante. Então, a gente, na parte pedagógica, a gente também percebe isso, essa necessidade de poder, de poder entender como que tudo isso funciona, né? A Dani até trouxe aqui. Vai ser falado sobre os direitos do autista? Pode ser comentado isso também lá no curso?
Eu acho que a gente pode entrar nesse foco, nesse tema. Uhum. Não é um tema que eu me aprofundo, porque eu não sou advogada, né? Então, eu Uhum. acho que não tem como me aprofundar muito nesse tema, especificamente nos direitos, mas eu sei quais são os direitos, eu acho que dá para a gente trazer como um tema para o curso, eu acho que dá. Não era uma coisa que estava, mas eu posso incluir se acharem necessário, porque realmente é de muita importância falar Sim. sobre os direitos do autista. Mesmo eu não Uhum. sendo advogada, eu acho que eu posso trazer essa informação e eu acho que eu posso dar uma agregada nisso no curso de uma forma legal também, porque é uma coisa importante. Os direitos é Sim. uma coisa muito importante. E você falando agora de escolas, me veio até uma outra coisa na cabeça que eu acho que as escolas também deveriam investir mais em orientar os próprios alunos. Sabe por quê? Vou trazer uma coisa. Se você vê uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, fisicamente, você vê que ela tem síndrome de Down. Ela tem os olhinhos Uhum. amendoados, ela geralmente é mais baixinha, ela tem a boquinha um pouquinho menor, e aí a língua fica projetada um pouquinho mais para fora. Então, você olha, você vê que aquela criança ela tem algum transtorno, ela tem Uhum. uma deficiência, né? E aí, automaticamente, já cria uma empatia por aquela criança. Né? Aquela criança ela é automaticamente preservada pelas outras crianças, ela recebe uma atenção melhor dos próprios professores, porque ela é visivelmente, ela tem um problema, uma síndrome, no caso, Down, e o autista não tem. Você olha para a criança autista e você não diz que ela é autista, porque fisicamente Exato. ela não tem nenhum traço físico que você olha diferente do Down, que você olha, você vê. O autista você não vê. Então, o que acontece? Geralmente, dependendo do nível da criança, né, no nível de suporte, aquela criança tem, por exemplo, se ela é um nível leve, ela provavelmente é uma criança mais introspectiva, ela é uma criança que vai ter dificuldade de se relacionar com os amiguinhos, e aí sabe o que acontece? O bullying. Entendi. Então, eu acho que não só os educadores, mas as próprias crianças da escola deveriam receber essa informação. Né? Exatamente o que a Dani está falando, ó, acaba sendo teimoso, mal educado, tímido, o que não fala, o que não joga futebol com todo mundo, né? Porque as brincadeiras deles não são funcionais, então assim, eles geralmente não entendem as regras do jogo, então eles acabam não brincando. Então são aquelas crianças que mais sofrem bullying, né? E aí a gente precisa conscientizar as outras crianças, os adolescentes, principalmente criança não, mas é mais na fase da adolescência que a gente vê mais, né, isso acontecer. Então eu acho que inclusive as escolas deviam incluir essa informação, sabe? Periodicamente fornecer uma palestra, um cursinho, sabe? Alguém que fosse lá na escola e desse uma palestra falando sobre isso, falando sobre o transtorno, para que Uhum. os próprios adolescentes se conscientizem do que é o transtorno e até compreendam o que é. Talvez isso evite, né, a criança autista passar por isso na escola. Eu acho que Sim, também é um foco bem legal que a gente precisaria fazer com mais. certeza. Com certeza. Pessoal, perguntas para a Vanessa. Alguém tem perguntas? Pode lançar aí. A Vanessa está aqui para poder auxiliar. Pessoal que está lá no YouTube também, né? Pode lançar perguntas aí. E, Van, o que que você traria para os pais? Assim, uma mensagem que você poderia falar para os pais? Se você estivesse agora na frente de vários pais assim atípicos, baseado nos cuidados que eles também merecem, nessa atenção que tem que ter com os pais, o que você diria para eles? Hum, Uma pergunta profunda, talvez. né? Nem estava Nossa, no nosso roteiro, porque a gente nem tinha roteiro, não é mais? nem tinha. Virei por vários e falei, o que a gente vai falar na live? Deixa rolar. Eu falei, deixa rolar. Olha, talvez o que eu quisesse ter ouvido é o que eu Hum, vou falar agora.
que você não está sozinha, que você pode ter apoio, que você não é a Mulher Maravilha. Então, não abrace tudo, porque a gente não consegue, a gente não dá conta, e aí a cobrança vem. A cobrança vem e aí você não vai poder cuidar do seu filho. Não tenha culpa. O transtorno do seu filho não é culpa sua, né? Ai, até me emociono. É bem complicado. Mas eu falaria que essas pessoas, elas precisam de ajuda e elas precisam entender disso, porque enquanto elas não entenderem que essa mãe não é a Mulher Maravilha e esse pai não é o Superman, talvez isso implique na evolução do seu filho. Então, você precisa ser olhada e se permita. Eu acho que essa talvez é a palavra que eu deixaria como brilhante, assim, sabe? Permita-se, porque a gente não se permite. Então, permita-se ser ajudada, permita-se ser olhada e permita-se estar nesse ambiente de ajuda, porque eu acho que muitas mães acham que não, eu dou conta, não, eu vou conseguir, não, e não é. Não é. A gente não é Mulher Maravilha, o pai não é super-homem, e a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Então, eu falaria isso. Sim. Eu falaria para você se permitir ser ajudada, que eu acho que isso vai fazer total diferença na vida da família. Sim, que legal. Que bacana, Van. Pessoal, quem quiser saber mais desse curso, pode entrar lá na página do Radar Analítico. Logo na página principal, vocês já vão ver lá o card do curso que vai acontecer agora, dia 26 de outubro, das 14 às 18 horas. São 4 horas de conteúdo e vocês estão vendo que nós estamos trazendo aqui a Vanessa. Não é qualquer pessoa que foi lá simplesmente pegou um conteúdo, estudou, falou, vou fazer um curso. Imagina, é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que vivenciou isso na pele, e de alguma forma arranjou forças, não sei aonde, para poder encontrar, e é claro, com o apoio de toda a sua família. Né? Isso é muito importante, essa compreensão, esse apoio da família. Então, a Vanessa, a partir disso, ela decidiu trazer esse conteúdo, poder ajudar outros pais, poder auxiliar outras pessoas, seja até mesmo na área da educação. Né? Então, o Radar Analítico está trazendo a Vanessa para cá para poder falar sobre a sua experiência e auxiliar muito cada um de vocês que estão procurando mais informações, entender melhor como tudo isso funciona. Tem alguns pais que estão chegando agora nessa fase, compreendendo muito dos seus filhos ainda. Tem educadores que estão procurando informações para saber como lidar com as crianças e com os pais, né? Porque às vezes os pais também não têm todo esse suporte como você trouxe. Então é fundamental. Entrem www.radaranalítico.com ou entre em contato direto comigo, entre em contato direto com a Dani, que está aqui acompanhando a gente. Pode entrar em contato direto com a Vanessa ou chamar o Radar Analítico, que essa semana toda nós vamos estar acompanhando vocês para esse processo. Tá? Então, as inscrições estão aí abertas, já tem pessoas inscritas para poder participar. Mais uma vez, quem ficou na dúvida, vai ser gravado? Vai ser gravado. É lógico que ao vivo é uma outra coisa. Ao vivo é diferente, tem aquele tete-a-tete, vocês vão estar ali direto com a Vanessa para poder tirar as dúvidas, para poder conversar, para poder trazer experiências, trocar figurinhas, né, Van? Então, essa semana toda nós vamos estar à disposição. Lá na página do Radar tem mais informações, tem detalhes. Vamos lá, Van. Qual é o valor? Como que a gente pode fazer com o pessoal para que eles possam se sentir à vontade para conversar com a gente? Vamos lá. Bom, o valor do curso é 197, né, o valor de tabela. Não sei se você quer lançar aqui algum cupom para quem está na live, não sei se você acha legal, não sei se é porque já tem pessoas inscritas aqui também, então eu não sei como fica essa questão do valor, porque as pessoas inscritas, né, já pagaram. Então, assim, eu não sei como que vai funcionar isso. Se você achar pertinente, você lança aí algum cupom. Se não para essa turma, de repente para a próxima,
né? Para não Sim. afetar quem já está inscrito, enfim. Então, esse é o valor. Como o Marcos falou, vai ser agora no próximo sábado, às 2 horas, a aula vai ficar gravada, mas se você puder estar ao vivo ali com a gente, vai ser muito melhor, porque, como a gente falou, vai ter esse momento de troca, esse momento de pergunta, porque sempre surge, principalmente quem trabalha na área, tem alguma dúvida sobre alguém que está atendendo, enfim. Então, vai ter esse momento aí de troca no ao vivo. E aí é isso. Eu queria só abrir um parênteses, né? Quando você me perguntou o que eu Claro. falaria, eu só Uhum. esqueci de citar uma coisa. Apesar de eu não me permitir, na época, né, achar que eu era a Mulher Maravilha, eu sempre tive o apoio da minha família. Então, isso para mim fez muita diferença. Tanto do meu marido, mas especialmente da minha mãe. Foi uma pessoa que sempre, sempre, sempre esteve do meu lado. Então, eu acho que isso fez muita diferença para mim e pode ser que outras pessoas não tenham essa rede de apoio. Então, aí eu volto a falar, permita-se ser ajudada e permita-se passar pelo processo de ajuda. Porque mesmo eu tendo todo o apoio do meu marido e da minha mãe, que foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado, assim como meu marido, mesmo eu tendo esse apoio, já foi difícil para mim, né? Já foi difícil passar por tudo isso. Então eu fiquei imaginando a mãe, ou o pai, ou o cuidador que não tem esse apoio familiar. Então, volto a falar, permita-se ser ajudada e busque realmente ajuda. Você vai ver que isso vai refletir na sua vida de uma forma que vai mudar a sua qualidade de vida. Só um adendo. Com certeza. Claro, e é um adendo essencial. Pessoal, eu recebi aqui a Vanessa, né? A Vanessa está aqui com o Radar Analítico, comigo, com a Dani, e mais uma vez lembrando vocês, como a Dani trouxe aí, garanta sua vaga, tá? Já garanta para essa turma aqui. Não sabemos quando vamos abrir outra, então já aproveita, já entre em contato com a gente, já faça a sua inscrição. E vai ser agora, né? Então, relembrando, dia 26 de outubro, das 14 às 18 horas, nós vamos estar essa semana toda acompanhando vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode falar diretamente com a Vanessa. A Vanessa também vai estar à disposição de vocês pelo Instagram. E, pessoal, para mim foi um prazer imenso poder entender um pouquinho. E aqui foi só uma palhinha, né, Vanessa? Foi só uma palhinha do que vai acontecer aí no sábado. Sábado tem muita coisa. Olha, só para vocês terem uma ideia. Van, conta aí, quanto tempo faz que você está montando esse material? Nossa, faz tempo. Montando só, né, material, porque bagagem tem de muitos anos. Só montando. Mas montando o material, nossa, fiquei muitos meses, nem sei, viu? Acho que uns 6, 7 meses, talvez. Porque eu tentei trazer, porque eu tentei agrupar, assim, as coisas que realmente são relevantes, né? Porque a gente encontra muita informação na internet e a gente, às vezes, não sabe se é muito confiável. Então, assim, o que eu trago ali é tudo cientificamente comprovado, é tudo trazido de cursos com pessoas com renome na área, não é qualquer lugar, não tirei informação da minha cabeça, né? Como a gente vê algumas coisas aí na internet. Então, assim, eu acho que isso também é importante falar. Não é um conteúdo que eu fui lá no Google e pesquisei e montei um curso, né? É um conteúdo que realmente eu tirei de cursos com pessoas que têm um renome na área, com cursos que eu fiz, com a experiência de vida, com coisas cientificamente comprovadas. Então, assim, é um curso sério, realmente é um curso sério, que não foi tirado de qualquer lugar. Então, eu acho que isso também é importante falar. Então, é um conteúdo que vai, com certeza, agregar aí, seja você profissional, seja você cuidador ativo. Legal. Ó, a gente já conversou sobre isso, mas o Augusto, ele está aqui, ele está perguntando o seguinte, ó, deixa eu ver, apenas uma palhinha, Van, para que a gente possa trazer para o Augusto. É óbvio que no curso no dia 26 vai ter muito mais informação, né? Mas ele está perguntando quais são as principais estratégias que eu posso usar na sala de aula para apoiar alunos autistas. Então, a gente sabe que no dia 26 vai ter muita coisa que vai poder ajudar nesse sentido. Porém, você poderia trazer alguma coisa para o Augusto para poder auxiliar? Olha, tudo depende do nível de suporte dessa criança, porque a estratégia, ela depende, assim, de que tipo de suporte essa criança precisa.
Mas o que todo mundo preconiza, que é a ciência que realmente tem comprovação científica para o tratamento do autismo, a gente fala é o ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Então, o que consiste o ABA? Quando a gente reforça o comportamento quando ele é positivo, né? Então, uma estratégia para ele usar de uma forma bem resumida, né? Uma estratégia para ele usar na sala de aula com essa criança é, de repente, reforçar quando essa criança tem um comportamento positivo, né? A gente não trabalha com punição, a gente não trabalha com... olha, não é para fazer assim, é para fazer assado, e isso tá errado, não é assim que faz, porque isso para criança autista não funciona, né? Para criança autista, a gente reforça aquilo que é positivo e não mostra o que é negativo. Porque quando a gente enfatiza, para o autista, quando a gente enfatiza alguma... Por exemplo, ela teve um comportamento... vou dar um exemplo bem prático. Ela quer ir brincar no parque, né? E aí o professor fala, não, agora não é hora de brincar no parque, agora é hora da gente fazer tal atividade. Aí a criança grita, não, porque eu quero ir no parque, porque aí faz uma birra, e aí... Não, a gente não vai no parque, tá na hora de fazer atividade. Aí, essa criança aumenta o nível da birra. Aí ela vai e se joga no chão. Se joga no chão, se esperneia, e aí cria aquele alvoroço na sala de aula, e o professor fala, pelo amor de Deus, vamos pro parque. Errou. O que ele fez? Ele reforçou aquele comportamento que não era adequado, dando o que a criança queria. Então, é um exemplo bem prático. Então, o ABA é isso, é quando a gente reforça, mas tem que ser um comportamento positivo. Mas muitas vezes a gente erra porque a gente faz justamente isso, né? A gente reforça aquele comportamento da criança porque ela cria um ambiente... Imagina isso no meio de um shopping, por exemplo. O que os pais fazem? Meu Deus do céu, tira essa criança do chão porque ela está fazendo um escândalo no meio do shopping. Aí os pais não sabem nem onde enfiar a cara e tira a criança do chão e dá o que ela quer, dá o sorvete para a criança. Você está reforçando um comportamento, né? Que para o autista, o que ele vai entender? Ah, então quando eu quiser o sorvete, eu tenho que me jogar no chão, espernear, chorar, porque aí eu vou ganhar um sorvete. A mesma coisa na sala de aula. Quanto mais eu gritar, maior a possibilidade de eu ter o sorvete. Exatamente. Então, na próxima vez que ele quiser ir no parquinho, o que ele vai fazer? Direto ele já vai se jogar no chão, ele nem vai pedir mais. Ele já vai se jogar no chão, espernear, gritar, fazer um show, porque ele sabe que quando ele atinge esse nível, ele vai ganhar o que ele quer. Então, para ele entende que aquele é o nível de que ele precisa atingir, então ele já vai para lá direto, ele nem vai pedir antes. Ele já se joga no chão, já faz a birra, porque ele sabe que ele vai ganhar um parque. Então, assim, é entender que com a criança autista a gente precisa reforçar. Então, o outro lado disso, por exemplo, é se a criança faz um pouquinho da atividade que o professor propôs, por exemplo, tem uma página inteira para ela fazer, mas ela fez uma linha. Que legal! Mas é uma coisa que tem que ser realmente que envolva a criança, sabe? Puxa, legal, as cosquinhas da criança, legal, parabéns, não sei o que, faz uns estradalhaços. Aquela criança vai ficar super feliz. Nossa, eu fiz uma linha e já ganhei todo esse carinho, sabe assim? Então, é você reforçar esses pequenos comportamentos positivos, porque aí a tendência é essa criança aí, cada vez mais, aumentando esses comportamentos que são adequados para aquele momento, entendeu? Então, só uma palhinha, assim, rapidinho. Isso é o ABA, né? De uma forma bem resumida. Sim. Bacana, Vanessa. Pessoal, recebi a Vanessa aqui hoje. Mais uma vez a Vanessa estará trazendo o curso dia 26 agora, sábado, das 14 às 18 horas. Façam a inscrição de vocês. E a gente vai estar acompanhando vocês durante toda essa semana aqui. Tá? Obviamente, né, Vanessa? Depois desse curso, é claro que a gente também vai estar à disposição, né, para poder tirar alguma dúvida, para poder auxiliar em algum sentido, né? Mesmo aquelas pessoas que não puderam estar presentes, mas adquiriram o curso, assistiram a gravação, é claro que a gente vai estar à disposição para poder ajudar. Tá? Pessoal, prazer imenso falar aqui com a Vanessa, primeiramente. Muito obrigado por se disponibilizar, por estar conversando aqui com a gente, para tirar dúvidas. Agradeço a participação de todos vocês, a Dani Machado, que está aqui acompanhando a gente por todo o tempo também. E, ó,
A gente está trazendo muito mais novidades aí no radar, então fiquem ligados. Dessa vez, a gente está trazendo uma pessoa que sabe o que está falando, porque vivencia isso. Então, não percam essa oportunidade. É uma experiência muito importante. Se você conhece alguém, indica esse curso para alguém. Se você é da área de educação, também esse curso é específico para trazer essas informações. Se você é da área de saúde, se você trabalha numa clínica, de alguma forma, mesmo que você não se envolva diretamente com a criança, mas você se envolve com os pais, esse curso é para você. Esse curso vai te trazer muita informação. Então, fiquem ligados, façam a inscrição de vocês. Vanessa, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Né? E a gente vai se falando. Essa live vai ficar gravada, também tá lá no YouTube, vai ficar gravado no YouTube do Radar. E é isso aí, pessoal. Vamos em frente, vamos conversando. A gente espera vocês no dia 26 de outubro, às 14 horas. Ok? Um abração. Vanessa, uma ótima noite. Se quiser se despedir do pessoal, por favor. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom compartilhar essa experiência com vocês, mesmo que de uma forma bem resumidinha, mas foi muito bom estar aqui. E aí eu espero vocês. E quem puder, vai ser muito bom. Acho que vai ser transformador, vai agregar bastante aí na sua vida e de quem você atende, né? Ou se é os pais, enfim. Mas eu acho que vai ser uma virada de chave. Espero vocês lá no sábado. Com certeza, para o pessoal da psicanálise aí, ó, principalmente quem quer trabalhar com criança ou quer conhecer, aqui está uma grande oportunidade para que vocês possam ter esse conhecimento. E olha, eu digo mais, pessoal, 4 horas, dá para falar sobre tudo, Vanessa? Ah, imagina, tem muito assunto aí, mas dá para falar bastante coisa. Dá para falar sobre muita coisa. Sim. Dá para aproveitar muito. Não dá para falar tudo, Vanessa? Mas dá para falar muito. Muita coisa. Vanessa, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês aí. E a gente vai se falando. Tá? Pessoal, um abração. Tchau, tchau.